Oi, aí amigos, bem-vindos para a análise do segundo episódio da segunda temporada de Loki. Como é aqui de costume do canal, no geral do episódio, eu achei esse episódio bem eletrizante, um pouco corrido demais, mas ainda assim foi um bom episódio. E como eu disse, nesse episódio eu senti que muitas coisas aconteceram dentro desses 45 minutos de episódio, mais ou menos. Muitas coisas aconteceram, dessa vez um pouco rápido demais. O que eu disse no episódio passado, que dava um senso de urgência, que tinha muita coisa rolando, mas mesmo assim parecia um ritmo legal, parecia um ritmo de desespero que eles estavam construindo. Nesse episódio eu senti que algumas coisas poderiam ter sido melhor trabalhadas ainda. Porque eu acho que foi muita coisa jogada ali nesses 40 minutos de episódio, muita coisa rolou e algumas não foram tão bem desenvolvidas, ao meu ver, pelo menos. E uma coisa que eu gosto de comentar muito nos episódios aqui que eu analiso no canal é o ritmo deles. E esse episódio eu senti que ele tem um grande problema de ritmo, nesse caso. Porque eu acho que ele começa muito apressado já, ele te joga no meio da ação, de repente ele dá não uma barriga ali, mas ele dá uma parada, uma mornada, que as coisas começam a acontecer, e é uma mornada boa, pra você ter tempo de assimilar as coisas, entender como são os personagens, mas nesse caso, ele já te joga depois pra um grande conflito, que ele é tão gigante, tão gigantesco, que não dá tempo de você assimilar as coisas, ele já tá não resolvido, mas encerrado ali. Então eu senti que nesse episódio a gente começa muito aqui animado, depois dá uma acalmada, o que é bom isso acontecer, eu não interpretei isso como coisa negativa, mas de repente joga lá em cima, mas você não sente que você fez essa construção. Parece que você só foi jogado ali de ponta cabeça e que tá tudo acontecendo e de repente já acabou. Então eu senti que o ritmo do episódio ele foi meio truncado, porque ou ele era muito rápido ou lento demais e depois rápido pra caralho, muita coisa acontecendo. E não deu pra assimilar todas as coisas. Eu gostei dessa pausa, foi a pausa, acho que o momento que eu mais gostei do episódio em si, foi esse momento mais calmo, ele deu pra gente realmente, vamos sentar e pensar como as coisas estão acontecendo, e não realmente quando aconteceu todas as 1001 coisas que acontecem mais no final do episódio. Porque ali eu achei que soou um pouco até forçado e não tão bem construído. Pelo menos não nesse período que a gente teve de só 2 episódios da série até então. E o que eu tô falando? Eu tô falando desse aquele final dali, que tem o genocídio da Dox, esqueci o nome da personagem, acho que é isso, que ela simplesmente começa a bombardear todas as ramificações da linha do Tempo Sagrada, e nisso ela mata. Se o Thanos matou metade da população de um universo, quem dirá ela que mata populações inteiras de outras linhas do tempo? Ela começou a simplesmente bombardear as ramificações de linha do tempo, e as pessoas foram simplesmente sumindo. E eu senti isso, uma coisa tão grande, tão extremista, que a gente tenta sentir o peso daquela ação. No final, vendo a B15, o Mobius, os personagens da TVA que estão meio assustados, estão meio em choque, a Sylvie também, mas eu não sinto que foi uma ação tão grande que não deu tempo para eu digerir. A mesma coisa que acontece com o Thanos, por exemplo, quando a gente vê as pessoas virando POC, dá pra ser tipo aquele baque, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Aqui a gente não vê nenhuma timeline sendo apagada, eu senti que realmente não foi algo relevante, porque a gente só vê as bombas sendo jogadas, e mesmo assim nem são jogadas, são os homens minutos só entrando e saindo de algumas portas, e o combate que tem ali é muito rápido. A Sylvie e o Loki, eles ganham daquilo muito rapidamente, eles conseguem acabar com a operação muito rápido. O mais difícil foi encontrar a operação, e mesmo assim, foi uma operação secreta, que eu acho isso interessante, de não ser mostrado de primeira, mas quando você já é jogado ali, já aconteceu, já tá tudo destruído, já tá tudo meio bagunçado, e a Sylvie e o Loki não conseguem fazer nada, a gente só vê uma ação ali rápida, que já é cortada para eles sendo presos, os rebeldes da TVA, teoricamente, e não dá pra sentir o peso daquela ação, porque me parece algo muito grande. Eu tenho até medo de não ter entendido em direito o episódio, porque parece algo tão gigantesco e que eu não sinto que foi tão tratado com carinho, com a importância que deveria, sabe? E uma coisa que eu falei que eu gostaria de ver sido melhor construído, eu acho que isso, por exemplo, poderia ter sido todo um debate da temporada inteira. Eu não sei o que os próximos episódios reservam pra gente, mas se tem isso como um clímax final, por exemplo, da Dox sendo uma antagonista durante essa temporada inteira, uma temporada menor, talvez, que não desse pra focar tanto naquele que permanece ou no Kang e suas variantes, se colocasse uma antagonista dentro da TVA ali, que ela é contrária a essas ramificações, ela tá meio que do lado daquele que permanece, mas sem saber que ela tá trabalhando junto com ele, fosse construído ao longo da temporada inteira ramificações dentro da própria TVA, pessoas que ali concordam com ela, pessoas que não concordam, querem essa oposição, querem essa guerra civil dentro daquela organização. Eu acho que teria sido muito mais benéfico para a série, poderia ter sido muito mais legal. Eu sinto que essa ação dela foi tão extremista que poderia ter sido um clímax
facilmente de uma temporada para outra, um cliffhanger ou alguma coisa que fosse jogar no último episódio para você sentir o peso, aquela ação ser construída. Se a gente vê ela recrutando pessoas para o lado dela, ela talvez testando, podando uma ou outra linha do tempo e ver que aquilo funciona e ver aquilo sendo construído a temporada toda. Como eu disse, eu vi que aquilo começou no episódio passado, mas eu gostaria que fosse melhor trabalhado essa oposição da TVA, porque agora que eles perderam o rumo deles, perderam o senso deles, não tem mais uma figura central, alguém que vai liderar eles. Eles são meio que cada um por si. É legal ver quem vai tomar frente naquilo e podem ter duas frentes diferentes. A B15 tem uma mentalidade dela, o Mobius tem outra, o Brad tem outra mentalidade diferente, o Locke tem outra, a Sylvie tem outra, cada um tem os seus ideais e alguns lutam por ideais parecidos e outros completamente opostos. Então eu acho que teria sido algo interessante e ainda há tempo na temporada para fazer isso, não me interpretem mal como eu tô crucificando a temporada inteira quanto a isso, que eu gostaria de ver e espero que tenha mais esse embate ideológico entre as pessoas na TVA. Porque realmente é uma coisa muito legal de se explorar. Porra, perdemos nosso norte, perdemos o que a gente faz, descobrindo que tudo que eu vivi é uma mentira. O que eu vou seguir agora? O que eu vou acreditar? Eu acho que isso teria sido muito legal e eu acho que essa questão da Dox, essa ação gigantesca de matar, dizimar linhas do tempo completas, poderia ter tido um peso muito maior, o que eu não senti nesse episódio. Mas, no geral, eu acho que é uma coisa mais minha do que da série. Talvez eu que tenha colocado expectativa demais, não sei. Mas enfim, eu acho um pouco corrido e apressado. Espero que nos próximos episódios aconteçam coisas para compensar isso tudo, porque vai ser frustrante se no último episódio não tiver uma ação tão grandiosa quanto essa que aconteceu no segundo episódio e não teve toda a preparação e o impacto necessário para o espectador, pelo menos. E só um adendo aqui, quase um desabafo. Em Loki, eu me sinto um pouco confuso essa questão de multiversos, da Marvel, essa questão das linhas do tempo, porque a gente tem a linha do tempo sagrada, tem as ramificações agora de acontecer desde quando a Sylvie matou, aquele que permanece, só que agora dizimaram todas as linhas temporais. Então, como é que ficam as variantes, os universos diferentes, por exemplo, em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, que a gente vê, universos separados ali, toda essa questão de variantes, de multiverso, Homem-Aranha, tudo que a gente já acompanha o multiverso da Marvel. Em Loki parece, pra mim, eu sinto às vezes que é uma mitologia diferente, que meio que o que acontece na TVA não vai... A teoria é que não vai influenciar no ao redor, mas é como se a TVA, dentro dela, ok, ela tem as regras próprias, mas ela está inserida ainda naquele multiverso, está inserida naquelas coisas. E como se essa ação, por exemplo, da Dox, que atinge o multiverso inteiro, é uma coisa que era pra ser uma coisa, tipo, nível Vingadores de Guerras Secretas, era pra estar um gigantesco. Então eu sinto às vezes que eu ainda, pode ser um erro meu próprio, posso estar admitindo, que eu não entendi ainda dessas coisas. Eu ainda fico um pouco confuso, meio boiando, principalmente em Loki, porque eu acho que tem uma mística, um folclore próprio da série, umas regras próprias dela, que às vezes se aplicam no universo Marvel no geral, pode ficar um pouco confuso, mas enfim, eu acho que talvez Loki tenha, se funcione no seu próprio universo ali, e eu acho ótimo, porque eu adoro Loki, eu acho que tá funcionando muito bem, mas tentando encaixar ela dentro do MCU e esse multiverso que tá criando, que convenhamos, tá meio bagunçado ainda, eu acho que Loki vem só pra bagunçar um pouco mais. Não sinto que ainda tem uma linha clara e definitiva sobre as regras do multiverso e como o Loki vai afetar em tudo isso, porque tem um papel central, afinal nós estamos lidando ali com o antagonista dessa fase inteira da Marvel, é o Kang, que é o antagonista da temporada também, então eu sinto que às vezes eu quase precisava de uma aula, assim, olha, é isso aqui que acontece, tá acontecendo isso aqui agora, isso vai afetar naquilo, não vai? Pode ser pedir demais, pode ser que eu esteja subestimando o espectador, mas me subestimando também? Talvez, mas é só um desabafo, é uma coisa mais, não sei se minha, ou da Marvel, ou de Loki, enfim, eu fico um pouco confuso às vezes com isso tudo, não vou negar. Mas enfim, vocês devem estar perguntando assim, nossa, falou que gostou do episódio, mas até agora você parece que só destruiu o episódio, só descascou, colocou pontos negativos. Mas não, eu gostei do episódio, achei o episódio bom, acho que ele funciona ali dentro dele mesmo. E como eu disse, principalmente nos momentos mais calmos do episódio, eu acho que ele mantém todos os níveis de excelência técnica da série, como eu já disse no primeiro vídeo aqui. Fotografia, design de produção, direção de arte, trilha sonora, os atores são ótimos, então todo nível técnico permanece a mesma equipe, não teria por que se diferenciar muito, então o nível técnico continua nas alturas. E eu gostei que nesse episódio em si, a gente teve, por mais que essa correria toda, a gente teve tempo para conhecer mais os personagens e entender mais os dilemas deles. Eu acho que isso foi um grande acerto do episódio, quando ele se voltou mais aos personagens, principalmente ao Loki, o grande protagonista da série. Esse episódio, eu senti que ele foi muito mais centrado pro Loki mesmo.
Ele é quem carrega o nome da série, e nesse episódio eu senti que a gente pode ver um pouco mais do Loki mesmo como personagem, e não só alguém que está acompanhando aquelas mudanças que acontecem na TVA. Nesse episódio a gente conseguiu ver uma coisa que eu não via realmente há tempos, que é o Loki usando seus poderes em grandiosidade. A gente vê ele fazendo ilusões, ele controlando as sombras, é algo que realmente muito Loki de se ver, o deus da mentira sendo colocado em prática ali. Às vezes a gente sente que o Loki é só um humano aprimorado, mas ele é um deus. E eu gosto de ver quando essas coisas mais mágicas eles são colocadas à tona. E eu espero que durante a temporada a gente veja mais disso também. Não seja só centrado nessa perseguição que teve, nessa batalha com a Sylvie também. Eu quero ver mais ilusões do Loki, mais ele usando seus poderes como deus da mentira e a magia em si. É algo que eu gosto bastante. E não só isso, do lado dos poderes, mas a gente também teve um lado de dilemas do Loki. Quando o Brad confronta ele, a gente vê mais esse todo papo dele ser um herói ou ser um vilão, dele ter suas ações do passado que ele se culpa por elas, ao mesmo tempo que ele tá jogado naquela situação, meio que muita coisa acontecendo ao mesmo tempo também na cabeça dele. A gente vê as questões dele com a mãe, os arrependimentos dele. A gente entende um pouco mais sobre o Loki ali e vê que ele, na verdade, é uma pessoa que se importa com os outros. A gente vê que ele tem um carinho muito grande pela Sylvie e pelo Mobius. Então é legal ver essa relação deles sendo construída ali e vendo o Loki sendo mais trabalhado, tendo mais desenvolvimento com o personagem. Eu acho que esse foi um grande acerto do episódio, talvez o principal. Mas não é só o Loki que tem seu grande desenvolvimento nesse episódio, eu acho que a gente tem um tempinho ali reservado para o Mobius também, principalmente na cena da torta, que é muito legal, ele discutindo com o Loki meio que questionando, tipo assim, pô, você não quer saber o que era a sua vida, você não tem curiosidade e tudo mais, e o Mobius fala uma coisa muito legal, porque o Loki fala tipo assim, cara, pode ser que não seja nada de ruim, e o Mobius fala, o meu medo é ser isso, o medo é que seja uma coisa boa, porque a ignorância realmente é uma bênção. Se ele não sabe como é a vida dele antes da TVA, se ele conhecesse a vida dele e ele descobrir que tem uma família, que ele amava a vida dele, ele pode ficar tentado a voltar a essa vida e abandonar a TVA, que é o que ele ama também. Então, se ele não conhece, é muito mais fácil para ele não se importar, porque se ele não conhece e for algo muito bom, ele pode ficar tentado de se sentir culpado de perder todos esses anos na TVA. Então é muito legal essa perspectiva dele, diferente de outros personagens da TVA também, porque ele, não é que ele não se importa, ele tem medo de conhecer e gostar da outra vida dele. E eu acho que é algo que vai ser ainda trabalhado na temporada toda, principalmente na questão do Mobius. Eu acho que em algum momento a gente vai conhecer ele antes de ter sido puxado para a TVA, ele antes de ser uma variante em si. Eu acho que a gente vai conhecer mais esse personagem e eu acho que vai ser um dilema muito interessante. Tem algo muito bacana aqui que eles podem trabalhar para esse personagem e conhecendo a equipe técnica e o ator também, eu acho que tem tudo para ser um grande sucesso e eu espero que faça essa história muito bem, porque como eu disse, tem um potencial enorme. E por fim, nesse episódio a gente tem mais um tempinho de Sylvie, a gente vê ela voltando na série aqui, e ela levando uma vida pacata no McDonald's, fazendo qualquer coisa que ela simplesmente é livre para fazer, porque é isso que ela queria. Ela queria que seu destino fosse escrito, que não fosse condicionado a uma linha do tempo sagrada. Ela queria ter liberdades e que isso afetasse todo o multiverso por consequência, porque afinal, cada escolha diferente levaria a um universo diferente. E aqui a gente vê que ela ainda permanece essa ideia de espírito livre, ela não quer saber do Loki, ela não quer saber de TVA, ela quer viver a vida dela, servindo no McDonald's e fazendo qualquer coisa que ela queira, porque é isso, pra isso que ela fez tudo que ela fez na temporada passada. Foi dessas amarras do destino que ela se libertou. Então é legal ver ela colocada aqui em perspectiva ainda, o Loki ainda tem muito carinho por ela, dá pra ver que eles estão ali numa relação meio complexa, meio complexificada, o que já é estranho, porque afinal é você se relacionando com você mesmo, mas meio que não é você. É meio complexo, o próprio Mobius fala isso no episódio, mas eu gostei de ver essa postura dela, tipo assim, olha, eu não me importo, eu não quero me importar, eu tô vendo a minha vida, eu fiz isso por isso, e no final ali, quando a gente vê que tudo foi destruído, a gente vê que ela levou um baque, mas eu senti que, tipo assim, ela ia surtar, que ela ia querer matar todo mundo, mas não. Ela levou um baque e ela simplesmente aceita e vai embora. E eu fiquei assim, porra, muita coincidência, ali no tempo que ela tava mesmo destruída. E aí a gente é explicado que ela tá com aquele anel, aquela coisa do aquele que permanece, que possibilita ela ter um controle maior sobre essas ramificações. Então acho que a ramificação dela foi algo que realmente não existia antes, foi ela que criou para ela poder ver naquele mundinho dela sem ter se afetado por outras coisas. E enquanto ela tiver aquele anel, ela acha que ela tá escondendo o jogo, ela tem muito mais poder do que a gente imagina, e a Sylvie pode ser uma peça central, pode não, com certeza vai ser uma peça central para a temporada. Ela ainda vai estar naquele flash forward do Loki, a gente ainda vai ver como que ela vai estar dentro da TVA sendo destruída, porque ela tá naquele caos todo, e acho que esse anel vai ser um grande objeto da temporada, que ele vai ser, por algum motivo importante, talvez para salvar a TVA, talvez aquele permanece vai atrás desse anel novamente, porque eu acho que a Sylvie está escondendo o jogo tanto em intenções quanto a gama de poderes que ela tem agora com esse objeto. E estou ansioso para ver como a personagem vai ser trabalhada nos próximos episódios da série também.
E por fim, terminando o episódio com a pergunta de onde está Ravonna Renslayer. No primeiro episódio a gente vê que é escancarado que ela tem uma relação que ele permanece, algo mais realmente parece que ser romântico, não só uma parceria de trabalho, mas com esse envolvimento. E a gente vê que ela tá ali junto com a Miss Minutes também, que a gente já sabia que a Miss Minutes trabalhava, que ele permanece, e ela também tá sumida, tá desaparecida. E agora que eles identificaram a Renslayer, onde ela tá, provavelmente no próximo episódio vai ser a gente indo atrás dela. Eu imagino que ela esteja vendo os trailers naquela cena pós-crédito de Homem-Formiga, que eles vão encontrar o Victor Timely, uma variante do Kang também, e a Renslayer e a Miss Minutes vão estar envolvidas naquela situação. E ela tá ali, pelo visto, em uma das ramificações que não foi destruída ainda, ou ainda na base de uma ramificação. Não lembro exatamente, para ser honesto. Mas eu acho que vai colocar uma perspectiva ainda mais interessante, porque a gente vai ver uma pessoa que trabalhava na TVA, sabia da verdade, mas tinha seus interesses próprios, afinal eram interesses, ao meu ver, românticos com aquele que permanece. Então acho que vai ser uma perspectiva legal ainda. E traz a 20 minutos de voltas, aquele reloginho filho da puta do caralho, que é ainda carismático, que tem seus segredos, tem suas intenções não reveladas. Eu acho que vai ser interessante trazer ele de volta. E eu espero que o próximo episódio trabalhe isso, mas também que não seja algo corrido como foi nesse. Foi um bom episódio ainda, mas eu espero que as coisas deem um pouquinho mais de tempo para acontecer. Se for para acontecer muita coisa, seja no nível do primeiro, com a sensação de desespero, com a sensação que tá sendo proposital aquilo tudo. E não como nesse que eu às vezes senti que precisava de mais um tempinho para trabalhar as coisas. Mas é isso, amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. E semana que vem eu volto com a análise do terceiro episódio da segunda temporada de Loki. Mas é isso. Muito obrigado. E tchau, tchau.